Renegociação da dívida dos estados superendividados e reforma trabalhista estão na pauta do plenário desta semana. E o Jornal da Câmara mostra o que as pessoas com deficiência estão achando das alterações propostas na reforma da Previdência. E esta edição destaca também: Câmara realiza sessão solene para comemorar o aniversário de 57 anos de Brasília. E a audiência pública debate a preocupante situação da leitura no Brasil. Boa noite. Em Brasília, 20 horas e 5 minutos. O Jornal da Câmara está no ar. O plenário deve concluir esta semana a votação do projeto que renegocia a dívida dos estados superendividados. E os deputados devem deliberar também sobre a reforma trabalhista. Mas a expectativa de se votar hoje a medida provisória que trata das concessões de rodovias e ferrovias não se cumpriu. Quem tem mais informações é a repórter Dini Moraes, que acompanha o plenário. Dini, boa noite. Será que essa MP ainda volta à pauta? Boa noite, Marcelo. É possível, Marcelo, que essa medida provisória volte à pauta do plenário, mas é bem difícil, viu? Isso porque a gente tem alguns temas bastante polêmicos na pauta essa semana, como você mesmo já mencionou, a reforma trabalhista e a continuação da votação da proposta que trata dos estados superendividados. Ambos assuntos são super polêmicos e vão contar com obstrução dos partidos de oposição. O que estava previsto para hoje, que era a medida provisória 752, ela autoriza a prorrogação e a relicitação das concessões de rodovias, ferrovias e aeroportos. Ela mexe aí, atinge aí as últimas concessões que aconteceram nos últimos 12 anos, em alguns casos podem até prorrogar por 30 anos essas concessões. Não aconteceu a votação porque não houve quórum, ou seja, não se atingiu o número mínimo de 257 deputados necessário para acontecer algum tipo de votação no plenário. Com isso, essa matéria fica aí suspensa e pode ser colocada em votação a qualquer momento. Parte desse baixo quórum se deve à obstrução que os partidos de oposição estão fazendo, não pela medida provisória em si, mas pelos outros temas que estão pautados essa semana, como eu já falei, a reforma trabalhista e a proposta voltada aos estados superendividados. Amanhã está prevista, então, a continuação da votação dessa proposta dos estados superendividados. Essa proposta, ela permite que esses estados fiquem 3 anos sem pagar o que devem ao governo federal e mais 3 anos com parcelas reduzidas, além de ficar suspenso aí os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Só que para os estados aderirem a esse regime de recuperação fiscal, precisam cumprir algumas exigências, como venda de empresas públicas, congelamento de salário de servidores e aumento da contribuição previdenciária dos servidores públicos. Essas contrapartidas são o ponto mais polêmico da medida, né, da proposta, e contam com uma ferrenha oposição dos partidos de oposição. O texto principal ele já foi aprovado na semana passada, só que 9 trechos que foram separados pelos partidos para serem votados separadamente ficaram para ser votados esta semana. Na verdade são 10, mas 2 tratam do mesmo assunto e então são 9 na prática aí, que pode alterar sim o texto substancialmente, em principal nessa parte de contrapartidas e na parte de vedações, ou seja, por exemplo, a proibição de reajuste salarial ou da realização de concursos públicos. Como eu falei, os partidos de oposição vão fazer de tudo para barrar o avanço da proposta. Já o governo acredita que o texto vai ser aprovado sem modificação nenhuma. Vamos ouvir o debate. As principais, aquelas mais graves e que desfiguravam o projeto, de certo modo, elas já foram vencidas. Então, eu acredito que agora é consolidar essa vitória nas próximas votações. Eu acredito que terça-feira nós possamos concluir 100% o projeto para que ele possa ser encaminhado ao Senado, e o Senado, aprovando na íntegra, ele já vai direto à sanção ao presidente. Se houver alteração, obviamente a Câmara se manifesta novamente. O que vai acontecer, vai ser produzido com essa lei um grande arroxo fiscal para os estados que estão em situação confortável. Vão se obrigar para negociar suas dívidas, ou pegar empréstimo aos organismos internacionais, privatizar tudo. Vão obrigar a não realizar mais concurso público, não ter aumento de servidor, não tem nada. É um projeto draconiano.
Bom, na quarta-feira está prevista a votação aqui no plenário da reforma trabalhista. Essa proposta ela altera vários artigos da CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Entre eles, e entre as novidades aí que pode trazer, é a autorização para que acordos coletivos entre empregados e empregados e chefes, empregadores, valham mais que a CLT. Outra novidade é a autorização para a realização de trabalho intermitente, aquele que os trabalhadores só recebem pelo período trabalhado. O governo acredita que é possível fazer essa aprovação dessa proposta ainda essa semana até quinta-feira. Já a oposição disse mais uma vez que vai tentar fazer de tudo para que isso não passe. Vamos ouvir. Infelizmente o governo quer atropelar. Colocar essa matéria a queima-roupa é um péssimo caminho para o governo aqui na casa. O governo pode se dar mal. Querem mostrar que tem voto para aprovar a reforma da Previdência. Não tem. Esta PEC da Previdência, a PEC e o PL da reforma trabalhista podem sim ser derrotados. Eles sabem que nós estamos preparando a greve geral para o dia 28. Toda esta crise econômica de uma recessão que nunca aconteceu na história do Brasil. Este é um legado daqueles que hoje são oposição e que estavam no poder até o ano passado. A partir de agora, nós temos que então fazer as reformas. Já que eles não fizeram, deixaram o país chegar nesta situação de insolvência que se encontra, e daqui 5 anos todos os estados do país estarão falidos. E o país, daqui a 7 anos, não terá como pagar aposentado e pensionista. Então, antes disso, vamos fazer a reforma. É importante, é de responsabilidade em defesa do povo brasileiro. Só lembrando, Marcelo, que antes dessa proposta de reforma trabalhista chegar aqui no plenário, ela deve ser discutida e votada na comissão especial já amanhã. É com você, Marcelo. Tá ótimo, Dini. Muito obrigado pelas informações. Brasília acaba de completar 57 anos. Aqui na Câmara, uma sessão solene nesta segunda-feira lembrou o aniversário da capital. Brasília foi inaugurada em 1960 pelo presidente Juscelino Kubitschek. A construção da cidade durou menos de 4 anos e reuniu gente de todo o país. Brasília é fruto de um projeto de desenvolvimento nacional. Brasília atraiu brasileiros e brasileiras do Brasil inteiro que vieram aqui com as suas próprias mãos transformar o Barro Vermelho na capital dita da esperança. Depois de Brasília, o Brasil se desenvolveu, evoluiu e se integrou. Mesmo com todas as intempéries e a revelia daqueles que torciam pelo pior, o Brasil cresceu e hoje, novamente, a revelia daqueles que temem fazer nossa população refém do atraso, continua a se integrar e lutar pelo progresso e pelo desenvolvimento. A cidade desenhada por Lúcio Costa foi a primeira construída no século XX a receber o título de Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 1987. Para o nosso orgulho, a capital da arquitetura moderna do mundo. Em todas as faculdades de arquitetura e urbanismo do planeta, Brasília é estudada e apreciada. Onde eram previstas 500 mil pessoas, hoje vivem quase 3 milhões, no plano piloto e nas chamadas cidades satélites do Distrito Federal. Os deputados também apontaram seus problemas, comuns às grandes cidades brasileiras. Eu que moro nesta cidade há 42 anos, nunca tinha visto um racionamento de água como nós estamos vendo agora. E muitas vezes fico pensando que querem transformar Brasília numa cidade proibida. Ou não é isso com a passagem de ônibus a R$5 que proíbe Brasília para grande parte das pessoas que aqui moram? Previdência é um assunto que mexe com a vida de todo mundo. A Câmara vem analisando a proposta de reforma elaborada pelo governo a partir de diferentes pontos de vista. Um deles é o das pessoas com deficiência. Agora, com o relatório da reforma já apresentado, dá para dizer: eu me sinto contemplada como cidadã e como parlamentar, como um líder do movimento de pessoas com deficiência. Esse discurso aí é raro. Nem todos se sentem contemplados quando a questão é reforma da Previdência. No caso das pessoas com deficiência, há aí 3 questões. A primeira delas para aqueles que estão no mercado de trabalho. Hoje eles têm regras especiais e podem contribuir por menos tempo. Isso está mantido no relatório. As outras 2 regras são para aqueles que não conseguem entrar no mercado de trabalho.
Primeiro, o BPC, benefício de prestação continuada, que está mantido. E segundo, pensões. De todos os 3 pontos, só esse último, pensões, está de fora. Vai valer para as pessoas com deficiência a mesma regra geral. Sobrou esse problema. Geralmente, quando os pais morrem, quando os responsáveis por essa pessoa morrem, o custo aumenta, porque a necessidade dos cuidados serão aumentados também, de uma pessoa que fique responsável pelas 24 horas de vida daquela pessoa com deficiência. A crítica foi feita num seminário da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. O governo também estava lá. Essas demandas que foram muito bem colocadas, precisamente colocadas, vão ser encaminhadas aqui, a comissão vai fazer isso e isso vai ser tratado de alguma forma, né? Esperamos que tenhamos um resultado bastante positivo. Essa é mais uma disputa em torno da reforma da Previdência. Há outras. Para o relator, isso faz parte. Esse processo é um processo de acumulação e de conquistas, então, obviamente que existe espaço para se avançar. A Comissão Externa de Deputados, que investiga o sumiço de 12 brasileiros nas Bahamas, ouviu o delegado que integrou a Operação Piratas do Caribe, da Polícia Federal. O objetivo da operação foi desarticular uma quadrilha de coiotes responsável por transportar brasileiros ilegalmente para os Estados Unidos. O delegado da Polícia Federal, Rafael De Luca, foi ouvido pelos deputados da Comissão Externa e explicou o andamento da Operação Piratas do Caribe. A operação foi deflagrada em janeiro com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que transporta brasileiros de forma ilegal aos Estados Unidos. Ele informou que a investigação sobre o desaparecimento dos brasileiros em novembro do ano passado nas Bahamas está sendo feita de forma sigilosa. Para o deputado Aloísio Mendes, que também é policial federal, é urgente elucidar este caso para confortar as famílias. Há mais de 5 meses, os familiares buscam informações sobre o paradeiro dos 12 imigrantes brasileiros. Eu acho que a Polícia Federal evoluiu muito na identificação das quadrilhas, na prisão dos responsáveis e na responsabilização dessas quadrilhas, até para que a gente evite que isso aconteça novamente. Mas especificamente com relação à localização e uma resposta, principalmente a essas famílias que a Polícia Federal falhou em não ter ido à Nassau. O delegado Bade, que esteve aqui com a gente, nos deu informações muito preciosas sobre a organização criminosa que leva esses brasileiros para lá, e eu acho que a gente vai conseguir, num primeiro momento, minimizar esse tipo de ação criminosa aqui no Brasil. Nós vamos monitorar. Na semana que vem nós estamos trazendo aqui um membro de cada brasileiro desaparecido, para a gente ouvir e também buscar mais informações. Vamos também a Nassau, a São Domingos e a Miami, em loco, que nós queremos, a partir de todas essas informações, também fazer o nosso processo de investigação. Como é um país antidemocrático, inclusive foi dissolvido o parlamento, o primeiro-ministro, vai ter eleição, mas só para o primeiro-ministro, o parlamento é indicado em Bahamas, não é um país democrático, as cadeias são imunes, então a tese que eles possam estar presos é uma tese, a tese também que eles foram assaltados e depois executados é outra tese, né? Então nós estamos trabalhando todas as hipóteses. Amanhã, os deputados da Comissão Externa vão ouvir os familiares dos brasileiros desaparecidos nas Bahamas. Na comissão mista que discute a medida provisória de regularização fundiária, o prazo de audiências públicas já terminou. Mas a Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara promoveu um debate sobre a MP. Os deputados pretendem negociar com o relator alterações que consideram indispensáveis para aprovar o texto. A medida tem validade até o final de maio. O presidente da comissão mista quer votar o relatório ainda esta semana. Simplificar. Essa é a ideia básica da medida provisória editada em dezembro para regularizar imóveis rurais e urbanos. O governo argumenta que até hoje não se conseguiu resolver o problema, que nas cidades atingiria metade da população, por causa de exigências burocráticas excessivas. Com esse levantamento feito no país inteiro, em quase todos os municípios, regiões, estados do país, identificamos realmente onde é que estão as travas. Então isso é o novo marco legal. Vem no sentido de desburocratizar e tirar essas travas para que a gente consiga avançar um pouco mais. Na audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Urbano, especialistas e representantes de movimentos sociais afirmaram que a simplificação pode prejudicar o planejamento das cidades e vai significar, na prática, anistia a grileiros. É preciso, sim,
facilitar a regularização fundiária de áreas populares, de quem ocupou áreas públicas porque não tinha para onde ir, que foi buscar um pedacinho de chão para morar. Isso é uma coisa, sem perder de vista, é claro, a necessidade do Estado levar infraestrutura urbana e serviços públicos. Outra coisa, e que a MP bota no mesmo bojo, é regularizar a grilagem, né? São os grandes ricos, é aqui o Lago Sul, no Distrito Federal, um monte de mansão, né, invadida de área pública, e isso aí vai dar uma anistia para isso aí? A medida provisória altera mais de 20 normas diferentes e recebeu 732 emendas. Só o deputado Paulo Teixeira apresentou 60. Se não tiver critérios, vai ser um balcão de negócios. Por isso nós vamos chamar o relator para discutir com eles modificações nessa medida provisória, porque se essas modificações não forem feitas, nós vamos obstruir e ela vai caducar. O que a medida provisória traz é a consolidação do mundo real. Nós temos moradias, pessoas que moram há 30, 40, 50 anos que não têm escritura. Você tem terras produtivas aqui que as pessoas produzem há 60 anos e não têm escritura. Já está programado, dia 25 nós faremos a leitura do relatório, provavelmente haverá pedido de vista e a gente vai votar isso dia 26 de abril, para ir para o plenário da Câmara e logo em seguida para o Senado, e eu tenho certeza que ainda no primeiro semestre nós teremos essa lei sancionada. A Comissão de Educação da Câmara promoveu uma audiência pública para debater a preocupante realidade da leitura no Brasil. Uma pesquisa recente revela que apenas 30% dos entrevistados gostam de ler. Para especialistas, é preciso valorizar o papel da escola na mudança dos hábitos de leitura do brasileiro. A coordenadora da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, publicada no ano passado pelo Instituto ProLivro, mostrou que 3 em cada 4 brasileiros consideram a leitura como positiva e relacionada a virtudes como conhecimento, sabedoria e prazer. Mas apenas 57% dos entrevistados disse que leu um livro ou trecho de um livro no período de um ano, incluindo livros religiosos como a Bíblia. Somente 30% das pessoas ouvidas afirmaram que gostam de ler. E outro dado que a pesquisa mostrou é que a mãe é a pessoa que mais influencia no hábito da leitura e depois os professores. Como é importante a gente ter em casa, né? Livros, ter famílias que tenham esse hábito da leitura, porque certamente assim você vai valorizar a importância da leitura, você vai desenvolver atividades interessantes com seus filhos, né? Os deputados discutiram também o papel das bibliotecas escolares, que são as mais frequentadas pela população. O nosso grande objetivo hoje é realmente aprofundar em dados, aprofundar em quem já faz trabalho de incentivo à leitura e identificar junto com o governo o como que nós podemos aperfeiçoar e melhorar os investimentos na questão da leitura no país. Você tem que trabalhar a leitura desde das primeiras letras do início da criança, da educação infantil. Mas também isso se torna muito importante com a adolescência e quando ele entra no ensino médio. Agora, fazer com que a pessoa se interesse por leitura é realmente o maior trabalho da escola. E esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá, tchau!